Fala galera, hoje a gente vai falar sobre um tema muito sério. Tão sério que eu já vi até gente usando ele de adjetivo no meio de uma partida de LoL. Nossa, esse cara é meio autista, né? Aí já começa o problema. Autismo não é xingamento, não é elogio, não é vibe e não é um estilo de vida. É uma condição neurológica. E não, gostar de Sonic, dinossauro, Minecraft, ou saber o nome de todos os pokémons em ordem alfabética não te faz autista. Mas a gente vai chegar lá. Afinal, o que é a TEA? TEA é a sigla para transtorno do espectro autista. Espectro, porque não existe um só tipo de autismo. É um espectro, uma variação ampla de características, intensidades e formas de manifestação. Pensa que o cérebro humano é tipo um sistema operacional. A maioria usa um Windows básico, meio bugado, mas funciona. Pessoas autistas rodam um Linux avançado, extremamente poderoso, mas nem sempre compatível com o que a sociedade exige. Pessoas com TEA têm características específicas no desenvolvimento da comunicação, da interação social e em padrões de comportamento. Alguns são mais introspectivos, outros são super comunicativos, mas têm dificuldade em interpretar ironias, entrelinhas ou piadas de duplo sentido. Ou seja, elas podem até ouvir aquele seu "tô bem" depois de um término e acreditar nisso. Aqui vem a parte onde as pessoas mais se confundem. TEA não é um pacote fechado com manual. É uma condição que pode se manifestar de várias formas. E aqui eu tenho 4 tópicos que podem explicar um pouco disso. As pessoas normalmente elas têm muita dificuldade de interpretar emoções alheias. Elas têm uma dificuldade extrema em manter ou iniciar interações sociais. Elas também podem reproduzir muitos comportamentos repetitivos, tipo ficar balançando o corpo, repetindo frases ou sons. E tem um foco extremo em um ou em alguns poucos assuntos. Mas não é só isso não. Algumas pessoas têm hipersensibilidade a sons, luzes, toques, tipo, uma criança autista pode ter um ataque porque você ligou o liquidificador e não é frescura. O sistema nervoso reage de forma diferente. E aqui entra aquele clássico. Nossa, mas aquele fulano é super inteligente. Será que ele tem autismo? Talvez. Mas assim, inteligência acima da média não define autismo. Assim como não define ser normal. A genialidade de um indivíduo não é um passe VIP pro espectro. Essa é a parte que me dá uma vergonha alheia de estar na mesma espécie que certos grupos de Facebook. Primeiro, vacina não causa autismo, mano. Isso já foi estudado, reestudado, triplo revisado. E o cara que inventou essa lorota... teve perdeu o diploma de médico por fraude. Literalmente foi expulso da medicina. O cara teve que devolver o CRM e sair com a pastinha na mão. As causas reais do TEA envolvem fatores genéticos, ambientais e neurológicos. Não é algo que alguém vira depois de tomar uma vacina ou comer açúcar demais. E também não é culpa da mãe, nem do TikTok, nem do celular. É algo sério, estudado e comprovado. O resto é só ruído de grupo de zap. Agora a gente vai falar sobre uma parte importante, que também vai ter uma explicação da minha irmã, que é o diagnóstico. Essa parte é muito importante. O diagnóstico de TEA não é um teste online com 20 perguntas, não é um quiz, nem nossa, achei você diferente. O diagnóstico é clínico. Envolve observações de comportamento, histórico de desenvolvimento e critérios estabelecidos pelo DSM-5, Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais. É feito por profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, não por um influencer ou um autodiagnóstico do TikTok. Mas assim, o autoconhecimento pode ser um gatilho para procurar ajuda. Muita gente só descobre o diagnóstico na vida adulta e mesmo assim, o laudo faz sentido com toda a trajetória da pessoa. O problema é quando a galera começa a usar o autismo como desculpa para comportamento tóxico. Nossa, eu sou direto demais porque eu sou autista. Não, você é só um babaca. E descobrir o transtorno na vida adulta é algo que, assim, prejudica muitas pessoas. Então, se você desconfia que você tem autismo, a decisão mais sábia é procurar atendimento o quanto antes. Também existem os níveis do TEA. Segundo o DSM-5, o autismo pode ser classificado em 3 níveis de suporte. Minha irmã pode explicar melhor. No DSM-5, o transtorno do espectro autista é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e interação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. O DSM-5 ele também inclui uma classificação baseada no nível de suporte necessário para cada indivíduo com autismo, que varia de leve a severo. Não. Nível 1 não é autismo leve, como se fosse uma gripe. Não existe grau de autismo, existe nível de suporte, e isso muda de acordo com o ambiente e o dia. Essa é a parte aqui que mais vira meme, né? Se eu gosto muito de Pokémon, eu sou autista? Não, mas se você sabe todos os status desde 1996, conhece as trilhas sonoras, e chora ouvindo a abertura de Jornada nas Estrelas, talvez seja hiperfoco. Hiperfoco é interesse intenso e profundo em um tema específico. Pessoas com TEA podem passar horas falando sobre trens, planetas e filmes antigos.
tipos de teclado mecânico ou Sonic. Mas, de novo, o hiperfoco não define o diagnóstico. É só uma característica comum. Vamos ser sinceros, a mídia erra muito. A maioria das representações de autismo em filmes e séries mostra sempre o mesmo estereótipo. Homem branco, gênio da matemática, antissocial e meio robótico. Tipo Sheldon, de Big Bang Theory, ou Sandy, de Atypical. Mas e as mulheres? E os autistas negros? Os que não têm superpoderes? E os que são sensíveis, amorosos, criativos? Eles quase nunca aparecem. O problema disso? A galera começa a achar que se você não for um gênio frio, calculista, então você não é autista. E aí milhares de pessoas ficam sem diagnóstico, sem apoio, sem voz. Comorbidades são condições que podem vir junto com o autismo. Exemplos: TDAH, ansiedade, depressão, dislexia, epilepsia. Não é obrigatório, mas é comum. Isso é importante porque muitas vezes o que aparece primeiro não é o autismo em si, mas os efeitos dessas comorbidades. E aí o diagnóstico fica ainda mais difícil. Qual é o papel da escola e da família nisso tudo? A escola. Esse lugar lindo, onde crianças autistas muitas vezes são tratadas como problema. Infelizmente, muitas instituições ainda não estão preparadas para lidar com TEA. Falta formação, falta empatia, falta estrutura. E o que sobra? Bullying, exclusão, infantilização. Na família, o apoio é fundamental. Crianças autistas não precisam ser forçadas a agir como todo mundo. Elas precisam ser compreendidas, respeitadas e ter suas necessidades atendidas. Forçar contato visual não ensina empatia, ensina desconforto. Capacitismo é um preconceito contra pessoas com deficiência, incluindo autistas, e olha, acontece o tempo todo. Desde achar que a pessoa é menos capaz, até elogiar de forma bizarra. Nossa, ele é autista, mas fala tão bem. Isso aí não é elogio não, amigão. É só um preconceito disfarçado de surpresa. Adultocentrismo é quando todo mundo acha que só adultos têm razão. Então se uma criança autista reclama de barulho, é frescura. Se um adulto autista se isola, é mal criado. É como se os sentimentos deles não valessem nada. A sociedade se preocupa muito com a criança autista, mas e depois? Muitos adultos com TEA enfrentam desafios gigantescos para conseguir emprego, manter relações afetivas, acessar a saúde mental e até conseguir um diagnóstico, já que muitos só foram reconhecidos na fase adulta. E adivinha, muitos mascaram o autismo por anos, tentando se encaixar até explodir em burnout. Isso cansa muito. Ser autista não é ser estranho, nem ser melhor ou pior, é só ser diferente. O problema é quando o mundo decide que o diferente tem que ser consertado, que existe apenas um tipo de padrão normal. Autismo não é moda, não é desculpa, e definitivamente não é diagnóstico de TikTok. Então, antes de sair dizendo pra todo mundo, hoje todo mundo tem autismo, lembra, todo mundo pode ter traço, mas TEA é uma condição neurológica, não uma fase, nem uma estética. Pra encerrar, eu queria falar algo. Não é porque você gosta de Sonic, não é porque a sua Steam parece com isso, não é porque você odeia barulho e prefere ficar sozinho que você é autista, mas também pode ser. Procura um profissional, estuda, respeita. E por favor, para de usar autista como sinônimo de esquisito. Isso só mostra que sua cabeça não tá funcionando lá muito bem também, né? O TEA se manifesta de diversas formas, variando em intensidade e expressão em cada indivíduo. Podemos incluir, dentro do espectro, dificuldades na comunicação e interação social, como dificuldade em iniciar e manter uma conversa, entender expressão facial e linguagem corporal, apego excessivo a rotinas, né? Tem dificuldade aí com quebra de rotinas, além de interesses restritos e intensos e, em alguns casos, sensibilidade a estímulos sensoriais. Quando falamos em predisposição familiar, sim, existe, né? O que significa que certas características e doenças têm maior probabilidade de se manifestar em indivíduos que possuem, né, um histórico familiar positivo, ou seja, uma família em que tenham, né, diagnósticos do TEA, possivelmente, quando se em investigação se leva em questão essa predisposição. Dentro das adaptações, né, feitas pelos professores e familiares, está a criação de um ambiente seguro, inclusive adaptado às necessidades de cada indivíduo. Essas adaptações incluem oferecer suporte emocional, estimular a comunicação e promover a interação social do indivíduo com o TEA com os demais ao seu redor. Na escola, na universidade, né, para apoiar essas crianças, esses indivíduos com TEA, é fundamental, né, adotar estratégias que promovam
inclusão e o desenvolvimento individual, como fazer adaptação do ambiente de aprendizagem, né, o apoio individualizado, o desenvolvimento de habilidades sociais, a comunicação aberta com a família. É muito importante o apoio da família dentro da escola. É muito importante que professores e família conversem, troquem informações para que o ambiente se torne ainda mais seguro a essas pessoas, a esses indivíduos com o transtorno do espectro autismo. O TEA, ou simplesmente autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que algumas funções neurológicas não se desenvolvem como deveriam nas respectivas áreas cerebrais das pessoas acometidas por ele. É uma condição complexa e muitos fatores contribuem para o risco. Os sintomas também variam e por isso não encontramos correlação entre grandes amostras nas pesquisas. São muitas as disfunções neurológicas encontradas em pessoas com autismo. Esses sintomas aparecem quando as crianças são pequenas, precisam estar aí presentes antes dos 3 anos de idade. O próprio nome, transtorno do espectro do autismo, já nos dá uma ideia de amplitude e variedade. A cor branca, ela é, assim como no espectro, uma decomposição, e o autismo também passa por uma variedade de sintomas nas áreas de comunicação social e de interesses restritos e estereotipados. O CID-11 classifica o autismo sob o código 6A02. Esse código substitui o código F84.0, que era usado no CID-10. O CID-11 também introduz novas subdivisões para o TEA, que se baseiam na presença ou não de deficiência intelectual e ou comprometimento da linguagem funcional. Possíveis causas de TEA, apontadas em artigos, são fatores genéticos e ambientais. O autismo, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento em que a herança genética ela desempenha um papel importante, mas mesmo assim vale lembrar que não está ao alcance da biologia condicionar o destino final. Por quê? O ambiente modifica a expressão dos genes e deficiências dentro do desenvolvimento, elas podem ser contornadas ou corrigidas com o aprendizado de cada indivíduo. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é um processo clínico que envolve aí a avaliação do comportamento da pessoa, a análise da sua história de desenvolvimento e a utilização de instrumentos de avaliação. Quem pode diagnosticar aí o transtorno do espectro autista? O diagnóstico é feito por médicos neurologistas, psiquiatras ou por pediatras do desenvolvimento e psicólogo. Essa avaliação, ela envolve observação clínica, entrevista com os pais ou cuidadores e, em alguns casos, a aplicação de testes e escalas padronizadas. Esses testes e escalas padronizadas para o autismo são ferramentas importantes para avaliação e diagnóstico. Alguns dos mais utilizados incluem a escala de observação para diagnóstico do autismo, a entrevista de diagnóstico do autismo revisada, ADIR, e a escala de avaliação do autismo na infância, CARS. Respondendo à pergunta, sobre a importância, do tratamento e intervenção e qual é, indicado aí no TEA, no autismo, a intervenção mais recomendada é a intervenção comportamental, especialmente a análise do comportamento aplicada. ABA. A ABA visa ensinar habilidades e reduzir comportamentos problemáticos, além de promover a comunicação e interação social. Temos aí também outras intervenções importantes, que incluem a TO, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a terapia cognitivo-comportamental e a intervenção sensorial. A intervenção, ela deve ser individualizada e precoce, idealmente aí a partir dos 2 anos de idade desta criança. E existe sim a necessidade, de uma equipe multidisciplinar no acompanhamento, da pessoa com transtorno do espectro autismo. Essa equipe ela é fundamental para um diagnóstico preciso, intervenções eficazes e suporte abrangente. Uma abordagem multidisciplinar, ela garante que a pessoa com TEA receba o suporte necessário para alcançar o seu potencial, promovendo assim melhor qualidade de vida para ela e para toda a família. O transtorno do espectro do autismo, ele é mais frequente em homens do que em mulheres, mas existem explicações para essa diferença que vão além de simplesmente uma questão de prevalência. Estudos, apontam que o diagnóstico de TEA é cerca de 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. E há evidências de que as mulheres podem ter um maior nível de disfarce dos sintomas, o que leva, a um diagnóstico tardio.
A chamada Sonic Pathology, ou mais corretamente, o fenômeno fascínio que muitas pessoas autísticas têm com Sonic, não é um termo técnico oficial, mas sim um apelido da internet, especialmente no Tumblr, Reddit, TikTok. Pra tentar nomear algo real e curioso, o padrão de atração em comum que muitos autistas relatam pelo personagem Sonic, o Ouriço Azul. Por que isso aí acontece? Sonic é um jogo previsível e rápido. Autistas geralmente gostam de padrões e previsibilidade no dia a dia. Estrague a rotina de um autista e veja você acabar com a vida dele. Quanto mais previsível, quanto mais padronizado, melhor pra eles. Porque isso ajuda a reduzir a sobrecarga sensorial. Sonic, apesar da velocidade, tem movimentos repetitivos, claros e geralmente segue uma lógica simples. Corre, pula, coleta anel, derrota vilão. Isso é estimulante sem ser caótico, o que pode ser reconfortante para cérebros que processam estímulos de maneira diferente. O Sonic é um herói, mas ele não é o cara mais sociável do mundo. Ele resolve tudo correndo sozinho, tem seu próprio jeito, é diferente dos outros, e isso ressoa com a experiência de muitos autistas que se sentem outsiders no mundo social. Essa identificação com personagens legais e solitários é super comum nesse espectro. Também tem a questão do hiperfoco visual e auditivo. Os jogos de Sonic têm uma estética sensorial específica. Cores fortes, som agudos, loops musicais, sprites limpos. Para muitos autistas, especialmente as crianças, isso é extremamente cativante. Sonic ativa aquela zona do hiperfoco em que a pessoa entra no estado de atenção profunda. Então, resumindo essa história, o fascínio de autistas por Sonic não é uma regra, nem um sintoma, mas sim um padrão cultural e sensorial, que faz sentido neurologicamente. O estilo visual, o som, a previsibilidade, o personagem outsider e a liberdade criativa são fatores que encaixam bem com as formas de processamento do cérebro autista.